Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Movendo as Montanhas pela Fé. Hoje vamos falar sobre esse tema. A sabedoria financeira nas Escrituras. Na Bíblia, encontramos princípios valiosos que orientam a nossa abordagem em relação às finanças. Esses ensinamentos oferecem uma base sólida para alcançar a estabilidade financeira e a gestão responsável dos recursos que nos são confiados. E dando com generosidade. A prática da generosidade, conforme enfatizada nas Escrituras, vai além de simples atos de caridade. O versículo-chave, Provérbios capítulo 11 versículo 25, estabelece uma conexão intrínseca entre generosidade e prosperidade. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 1. Generosidade como caminho para a prosperidade. O princípio aqui não se trata apenas de dar, mas de dar com uma atitude generosa e desinteressada. A Bíblia sugere que essa generosidade não só beneficia os receptores, mas também traz bênçãos ao doador. Ao praticar a generosidade, somos convidados a confiar que Deus retribuirá abundantemente. Segundo Coríntios capítulo 9 versículo 6 a 8, e aquele que semeia pouco colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá com fartura. Cada um dê conforme decidir em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer que toda a graça lhe seja concedida, para que em toda ação, tendo sempre o suficiente, vocês possam continuar a fazer todo tipo de bem. 2. Dar alívio aos outros. O ato de dar não se restringe apenas à oferta material, mas também envolve proporcionar alívio e conforto àqueles que estão em necessidade. Isso destaca a importância de compaixão e empatia ao lidar com as dificuldades dos outros. Mateus capítulo 25 versículo 35 ao 40, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. 3. Um coração generoso como reflexo da graça divina. A generosidade, de acordo com as Escrituras, reflete a natureza do amor divino. Ao dar com generosidade, expressamos a graça que recebemos e reconhecemos nosso papel como administradores fiéis dos recursos que Deus nos confiou. Efésios capítulo 4 versículo 32, antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em resumo, a generosidade nas Escrituras não é apenas um ato isolado, mas uma prática que transcende as fronteiras do materialismo, promovendo a prosperidade espiritual e financeira por meio do amor e da benevolência. Segunda, trabalho dedicado. A ênfase na diligência no trabalho, conforme delineada nas Escrituras, transcende a mera atividade laboral e abrange uma abordagem fundamentada na responsabilidade e no comprometimento. O versículo-chave, Provérbios capítulo 10 versículo 4, declara de maneira direta: o preguiçoso empobrece, mas as mãos dos diligentes enriquecem. 1. Diligência como um princípio divino. O princípio bíblico da diligência destaca que o trabalho não é apenas uma tarefa mundana, mas uma vocação divina. Ao empregar nossas habilidades e esforços com dedicação, estamos alinhados com o propósito divino para a realização e a prosperidade. Colossenses capítulo 3 versículo 23 ao 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 2. A advertência contra a preguiça. A Bíblia não apenas ressalta a virtude da diligência, mas também alerta sobre os perigos da preguiça. O contraste entre o preguiçoso e o diligente destaca as consequências diretas da atitude em relação ao trabalho. Provérbios capítulo 12 versículo 24 E as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. 3. A relação entre diligência e prosperidade. O versículo-chave, Provérbios 10, estabelece uma conexão direta entre a diligência no trabalho e a consequente prosperidade financeira.
Essa relação sugere que a dedicação ao trabalho não apenas atende às necessidades imediatas, mas também se estende para além, contribuindo para uma vida financeira estável. Provérbios capítulo 22 versículo 29. Você já viu um homem hábil em seu trabalho? Perante reis será posto, seus olhos o verão entre os que exercem a autoridade. 4. Exemplo de diligência na Bíblia. O livro de Provérbios frequentemente apresenta o retrato da mulher virtuosa, cuja diligência no trabalho e administração habilidosa são elogiadas. Isso serve como um modelo inspirador de como a dedicação ao trabalho pode influenciar positivamente todas as áreas da vida. Provérbios capítulo 31 versículo 17, 27. Ela se cinge de força e fortalece os braços. Ela cuida bem dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Em resumo, o ensinamento bíblico sobre trabalho dedicado não apenas destaca a importância da atividade laboral, mas sublinha a atitude de diligência como meio pelo qual experienciamos a plenitude da vocação divina e contribuímos para a nossa própria prosperidade e a dos outros. Terceira, planejamento financeiro. O tópico do planejamento financeiro, conforme delineado nas Escrituras, transcende a mera gestão de recursos e adentra a esfera da sabedoria prática na administração dos bens materiais. O versículo-chave, Provérbios 21, oferece uma perspectiva impactante. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa, à pobreza. 1. A importância da diligência no planejamento. O termo diligente neste contexto não se refere apenas à ação rápida, mas à abordagem cuidadosa e ponderada na gestão dos recursos. Isso implica que o planejamento financeiro requer não apenas ação, mas uma reflexão cuidadosa e estratégica. Provérbios capítulo 24 versículo 3 ao 4, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. 2. O perigo da pressa e a sabedoria na espera. O verso destaca que a pressa pode levar à pobreza. Isso ressalta a necessidade de evitar decisões impulsivas e buscar, em vez disso, um planejamento deliberado. A sabedoria na espera, na pesquisa e na consideração é fundamental para evitar consequências financeiras adversas. Provérbios capítulo 19 versículo 2. O zelo sem conhecimento não é bom. O que se apressa com os pés erra o caminho. 3. Deus como parceiro no planejamento. A abordagem bíblica do planejamento financeiro também reconhece a importância de incluir Deus nesse processo. Confiar nos planos divinos e buscar a orientação espiritual ao tomar decisões financeiras fundamenta a estabilidade e a prosperidade. Provérbios capítulo 3 versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. 4. Exemplo de planejamento na Bíblia. O patriarca José, no Antigo Testamento, fornece um exemplo notável de planejamento sábio durante os anos de abundância e sua gestão eficaz durante a fome. Isso destaca a importância de antecipar as necessidades futuras e se preparar adequadamente. Gênesis capítulo 41 versículo 34 ao 36, deixe o faraó nomear comissários sobre a terra e recolha uma quinta parte da colheita do Egito nos 7 anos de fartura. Eles devem ajuntar todo o mantimento desses bons anos que estão por vir e recolher o trigo debaixo da autoridade do faraó, armazenando o mantimento nas cidades para que haja alimento. Em resumo, o planejamento financeiro nas Escrituras é muito mais do que uma estratégia terrena, é uma busca de sabedoria, cuidado diligente e confiança na orientação divina para alcançar uma vida financeira estável e próspera. Quarta, evitar a avareza. A advertência bíblica contra a avareza não apenas ressalta os perigos de uma busca insaciável por riquezas, mas também destaca a importância de cultivar uma mentalidade de contentamento e gratidão. O versículo-chave, Hebreus capítulo 13 versículo 5, oferece uma direção clara: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. 1. A armadilha da avareza. A avareza é apresentada como uma armadilha que pode comprometer a verdadeira felicidade e contentamento. A busca incessante por mais, muitas vezes,
resultem em insatisfação constante e negligência das bênçãos presentes. Lucas capítulo 12 versículo 15, e disse-lhes: tenham cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. 2. A busca do contentamento. O ensinamento bíblico destaca a importância de encontrar contentamento nas circunstâncias atuais, reconhecendo que a verdadeira riqueza vai além dos bens materiais. O contentamento surge quando reconhecemos e apreciamos o que já temos. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 6, na verdade, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 3. O perigo da obsessão por riquezas. A Bíblia adverte sobre os perigos de colocar a riqueza como o centro da vida, pois isso pode levar a um desvio espiritual. A avareza pode se tornar uma idolatria, substituindo o lugar que deveria ser ocupado por Deus em nossos corações. Mateus capítulo 6 versículo 24, e ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 4. Exemplo de contentamento na Bíblia. O apóstolo Paulo fornece um exemplo notável de contentamento em meio às diversas circunstâncias. Mesmo enfrentando dificuldades, ele destaca a capacidade de encontrar satisfação em Deus independentemente das condições materiais. Filipenses capítulo 4 versículo 11 ao 12, e não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Em resumo, a Bíblia nos adverte sobre os perigos da avareza, incentivando-nos a cultivar um coração grato, contente com o que temos, e a reconhecer que a verdadeira riqueza é encontrada na relação com Deus e nas bênçãos que Ele nos concede. Amado Criador, em humildade, nos aproximamos de Ti, reconhecendo Tua soberania sobre todas as coisas. Damos graças por cada lição valiosa que as Escrituras nos oferecem sobre sabedoria financeira. Hoje, oramos por discernimento para resistir à avareza e buscar contentamento em Tua presença. Concede-nos a sabedoria para administrar nossos recursos com diligência, reconhecendo que o verdadeiro valor está em Ti nas relações que cultivamos. Ajuda-nos a planejar com sabedoria, a evitar a pressa impulsiva, e a confiar em Teus desígnios para nossas vidas. Que nossa busca por riquezas seja equilibrada pelo contentamento, encontrando plenitude em Tua graça. Senhor, ensina-nos a dar com generosidade, lembrando-nos de que o ato de dar não apenas abençoa os outros, mas também traz bênçãos sobre nossas vidas. Que possamos ser canais de Tua generosidade no mundo. Conceda-nos a graça de trabalhar com diligência, não apenas para nosso próprio sustento, mas para contribuir para o bem comum e para a expansão do Teu reino. Livra-nos da preguiça e guia-nos na jornada do trabalho com propósito. Que, em todas as nossas decisões financeiras, possamos refletir Tua luz e buscar Tua orientação. Que a busca por riquezas não nos afaste de Ti, mas nos aproxime do entendimento de que és a fonte de toda provisão. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, oramos. Amém.